Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Amém, amém. Pediram para avisar que hoje não tem escolinha ainda. Viu? Quem está feliz com Jesus aí? Deixa eu ver. Glória a Deus. Vira para o seu irmão que está aí do seu lado. Fala para ele assim, meu irmão. Cutuca ele aí que deve estar dormindo. Fala com ele assim, meu irmão. Os reinos vêm e vão. Somente o trono do Senhor permanece inabalável. Aleluia! O trono do Senhor permanece inabalável. Nós podemos viver em governos distintos de tempos em tempos. Podemos passar por problemas ou outro. Mas a nossa esperança sempre tem que estar no Senhor. Hoje eu vou falar de trono, vou falar de governo aqui. Eu quero falar sobre a reforma do rei Josias, a reforma que o rei fez, né, no reinado de Judá. Pode se sentar, irmãos, fica à vontade. É muito interessante porque ele fez uma reforma no reino de Judá. E a palavra reforma, ela significa mudança, melhoramento, viravolta, modificação. E eu fiquei pensando enquanto meditava nesses textos aqui. A história inteira você pode conferir lá em 2 Crônicas 34, 35, ou 2 Reis 23 e 24, os capítulos. Mas, enquanto eu meditava nesses textos, eu fiquei pensando que tipo de reforma, que tipo de mudança, de melhoramento, de viravolta, de modificação nós podemos fazer na nossa vida, enquanto estamos aqui, vivendo nessa terra. Que tipo de melhoramento podemos fazer? Que tipo de reflexão podemos ter para que o Senhor seja ainda mais glorificado nas nossas vidas? Eu fiquei pensando em tudo isso. E eu quero ler com vocês o texto. Eu queria que pegasse a versão NAA, por favor. 2 Crônicas 34, de 1 a 7. A reforma do rei Josias. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. No 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, Josias começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém, dos lugares altos, dos postes a Deus Azerá, e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele derrubaram os altares dos Baalins, ele despedaçou os altares do incenso que estava acima deles. Quebrou os postes da deusa Azerá e as imagens de escultura e de fundição, reduziu-os a pó e os espalhou sobre as sepulturas dos que tinham oferecido sacrifício a esses ídolos. Queimou os ossos dos sacerdotes pagãos sobre os altares deles e purificou Judá e Jerusalém. Fez o mesmo nas cidades de Manassés, de Efraim e de Simeão, até Naftali, por todos os lados no meio de suas ruínas. Depois de derrubar os altares, os postes da deusa Azerá e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó. E depois de despedaçar todos os altares de incenso em toda a terra de Israel, Josias voltou para Jerusalém. Eu vou ler até aí. É interessante, irmãos, que o período em que Josias está vivendo ali é um período pré-babilônico, não é? Israel estava sobre julgamento. Deus estava pesando a mão sobre Israel por causa de toda a desobediência que o povo havia cometido ao longo dos anos, não é? E profetas como Sofonias e Jeremias estavam todos anunciando naquele tempo o castigo de Deus que viria por cima deles por causa dessa desobediência.
Em Sofonias 1, versículo 4, coloca para mim, por favor. Sofonias 1, 4. Olha o que Deus diz ao povo de Judá. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os moradores de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal e a lembrança dos ministros, dos ídolos e seus sacerdotes. Sofonias por inteiro é uma anunciação de um castigo que viria sobre todo o povo de Judá. Então existiam profetas que anunciavam: olha, o Senhor vai castigar, o Senhor vai castigar, o Senhor vai castigar. Mas o povo não dava bola para isso. E reis e mais reis, um atrás do outro. Se você ler os capítulos de Reis e de Crônicas, você vai perceber que por diversas vezes aparece assim: e o rei fulano fez o que era mal aos olhos do Senhor. O povo era mau, a corrupção era generalizada. E nós sabemos que essa corrupção ela é por conta de pecado, não é? Deus então resolve punir o povo. O império dominante nessa época era o Império Assírio. O Império Assírio é a região do Iraque hoje, a Alta Mesopotâmia. E o Império Assírio havia subjugado o reino de Israel 80 anos antes do tempo de Josias. Havia subjugado as tribos do norte, a tribo de Manassés, Efraim, Simeão, Dan, Naftali, Assé e Gade. Havia sobrado Judá e Benjamim, governado aqui por Josias, nesse tempo. E Josias, ele se vê então dentro desse contexto. Um contexto de muita humilhação diante do Império Assírio, por parte dos irmãos do norte. Os irmãos do norte estavam subjugados ao poder do imperador assírio. E é interessante que Josias então se vê com 8 anos de idade, proclamado rei. Imagina uma criança proclamada rei. Eu me lembro de quando eu tinha 8 anos de idade. Eu não sabia de nada. Eu não sabia nem que hora, como diz o ditado, eu não sabia nem a hora que eu estava com fome, né? Como diz o ditado. E eu fico imaginando uma criança de 8 anos tendo uma responsabilidade de instruir pessoas, né? Instruir exércitos, instituir um governo sobre pessoas, dar decretos. Eu fico imaginando tudo isso nas costas, né, sob a responsabilidade de um menino. E Josias era um cara que ele não teve muitas referências, porque o avô dele, o Manassés, ele reinou em Judá por 55 anos. E Manassés, apesar de ter arrependido no final da vida dele, Manassés fez o que era mal aos olhos de Deus. Manassés, para vocês terem uma ideia, ele levantou um altar a Deus Azerá, dentro do templo de Salomão. Imagina a cabeça desse cara. É interessante a gente pensar sobre esses deuses, porque esses deuses eles estão sempre voltados a muita luxúria, prostituição e dinheiro. E são esses aspectos que governam o coração de um homem sem Deus. E esses reinos, eles buscavam esses falsos deuses por conta desses benefícios. E Manassés foi um rei que governou por 55 anos e levantou muito altar idólatra dentro do povo de Judá. Manassés morre quando Josias tinha 6 anos. E ele então, ele não vê muita coisa boa ali no reinado do seu avô. E aí o seu pai Amon, quando assume o reinado em Judá, ele reina por 2 anos. Mas ele faz de novo o que era mal aos olhos de Deus.
E a Bíblia nos mostra que esse cara ele era tão perverso, mas tão perverso, que os próprios servos dele conspiraram contra ele e o mataram. O povo, indignado com aquela morte precoce do rei, eles correm atrás desses servos conspiradores e os punem e os matam. O trono, nesse exato momento, ele fica vulnerável. O trono de Davi corre perigo. E aí aparece um cara chamado Ilquias, sacerdote, sumo sacerdote Ilquias. Ele percebe o que está acontecendo e ele se apressa em restaurar o trono de Davi. E ele unge Josias rei aos 8 anos de idade. Ele não vê outra opção a não ser colocar Josias depressa no lugar do seu pai Amon. E interessante que Josias menino, imagina as dúvidas que esse garoto não tinha, as coisas que ele ainda precisava de aprender, mas ainda estava muito cedo. E a Bíblia nos mostra que Ilquias e Safã, o seu escrivão, eles cuidam de Josias enquanto menino. E é aqui que muda tudo. É aqui que muda tudo. Josias começa a ser discipulado por um homem de Deus. E já de imediato a gente consegue tirar um aprendizado daqui. Se você quer que o seu filho... Olha, antes disso, se você acha que o seu filho é crente como você, se você acha mesmo que só porque você é crente, que você tem fé em Jesus, que o seu filho também tem, você se enganou. O seu filho é Adão, assim como cada um de nós, que precisa de se converter um dia. Só porque é filho de crente, ele não nasce crente. Ele precisa de uma transformação do Espírito Santo na vida dele. E eu quero te dizer uma coisa. O que eu te aconselho é você fazer como Ilquias. Se você quer gerar dentro da sua casa um rei temente a Deus, uma rainha temente a Deus, discipule ele enquanto menino, discipule ela enquanto menina, cuide dos seus filhos, para que assim como Josias, um dia o Espírito possa tocar nele, e ele possa então compreender quem é o Deus que o seu pai serve, quem é o Deus que a sua mãe serve. Não adianta a gente achar, irmãos, e cair no conto da carochinha, achando que porque eu sou crente, o meu filho também é. Nós vemos muitos casais, às vezes, que perdem os filhos para o mundo por conta desse pensamento. Isso é uma estratégia de Satanás para as nossas famílias. É ele deixar você acreditar de que o seu filho é crente desde o nascimento. Ele está te enganando. Tenha isso em mente. Sempre quando for lidar com seus filhos, sempre quando for discipulá-los, induzi-los à boa palavra do Senhor, à boa vontade do Senhor, tenha sempre isso em mente. Por mais que você ensine, eu lembro de quando eu falava da Bíblia para o meu pai nos últimos tempos de vida dele, e era interessante porque eu falava, iniciava um versículo da Bíblia, ele terminava ele. E eu aprendi isso. O meu pai cresceu dentro de um lar cristão, ouvindo a palavra de Deus, indo para a igreja todos os domingos. Mas ele ainda precisava ser convertido pelo Espírito Santo. E ele teve uma vida forte no mundo, vamos dizer assim. Então não adiantou nada o meu avô carregá-lo para a igreja. Meu avô deveria ter discipulado ele. E hoje eu consigo compreender isso. Eu consigo. E essa é a primeira dica que eu quero deixar para vocês aqui. Discipule seus filhos. Cuidem deles enquanto ainda são menino. Eu acredito, irmãos, que esse discipulado
levou Josias a se maravilhar em Deus. Imagina um menino ali de 8 anos, cheio de coisas para pensar. Um dia ele está lá brincando com a espadinha, com o seu carrinho, com seus cavalinhos de madeira. De repente chega a notícia que o pai dele morre. Imagina isso. O quão forte foi isso para ele. Eu fico imaginando ali Ilquias e Safã contando para Josias toda a história. Tudo o que aconteceu desde Adão e Eva até aqueles dias. Ele contando como que foi a entrada do pecado no mundo. Como que Deus providenciou um cordeiro. Ele contando as histórias de Abraão, as histórias de Moisés para ele. E esse menino se maravilhando na obra do Senhor. E eu fico imaginando Ilquias quando chega no tempo dos reis, dos juízes dos reis. Ele começa a contar ali para Josias. E Josias começa a perceber que a maioria deles errou. E ele começa a gerar um temor, o Espírito começa a gerar no coração dele um temor, porque ele agora foi coroado rei, e aquele peso de responsabilidade começa a fazer sentido nas mãos dele. E ele começa então a olhar para o povo, e olhar para a responsabilidade que ele tinha, e falar assim, e agora? Eu tenho certeza que quando ele ouviu sobre o fracasso de Saul, ele pensou assim, eu não posso fracassar como ele. Eu tenho certeza que quando ele ouviu a história de Davi, ele pensou, será que eu vou ter coragem para matar um gigante? Eu fico imaginando tudo isso. Fato é que esse discipulado, esse aprendizado, ele trouxe muita coragem para Josias e um peso de responsabilidade. E aos 20 anos, inspirado talvez nas histórias do seu bisavô Ezequias, que foi um homem bom e justo, Josias inicia então uma grande reforma espiritual em seu reino. Como eu falei aqui no começo, reforma significa mudança, melhoramento, viravolta, modificação. Ele percebeu durante os anos de discipulado com Ilquias que alguma coisa precisava ser feita. E então Josias, aos 20 anos, ele promove uma reforma espiritual no seu reino. E ele começa em casa. Sabia que toda modificação, toda reviravolta, todo melhoramento, toda mudança que você quer fazer, ela precisa começar na sua casa? Essa reflexão eu queria trazer para vocês. Alguém um dia falou de Jesus para vocês e vocês estão aqui hoje. Mas, e agora? Alguém às vezes se discipulou assim como Ilquias. Mas e agora? Dentro dessa reforma, em casa, Josias derrubou postes, ídolos e altares de Azerá e Balaíns, no vale de Tofete, e os altares de Moloque ao leste de Jerusalém. Salomão havia construído e levantado altares para Moloque, para suas esposas sacrificarem crianças ao leste de Jerusalém. Dá para acreditar nisso? Josias então, ele com seu coração ardente, com seu coração queimando por Deus, ele começa a fazer essa limpa. Ele derruba os altares e ele profana os lugares. Ele queima os ossos dos sacerdotes pagãos em cima daqueles lugares, em cima daqueles altares, para profanar aquele lugar e ninguém mais oferecer sacrifícios àqueles deuses. Josias então, depois que ele começa essa mudança, essa modificação, essa reforma dentro de casa, ele não se sente realizado e ele avança para as terras do norte. Lembra que eu disse que as terras do norte, o reino de Israel, havia sido subjugado pelo Império Assírio? Então,
Josias está com o coração ardente. E percebendo o sofrimento daquele povo que restou no norte, Josias então se dirige ao reino de Israel, ao reino do norte. E ele destrói e profana os altares ídolos de Azerá e dos Balaíns, né? Baal. Ele se dirige até Samaria e destrói o altar do bezerro de ouro que Jeroboão havia feito. Jeroboão havia feito um altar para um bezerro de ouro. E assim ele cumpre uma profecia de 300 anos antes. Coloca para mim aí, 1 Reis 13, 1 a 2, por favor. Veja que interessante. 300 anos antes, o homem de Deus profetizou: eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel. E Jeroboão estava junto do altar para queimar incenso. Repare que naquele momento ali, Jeroboão está queimando incenso ao altar do bezerro de ouro. Por ordem do Senhor, o profeta clamou contra o altar e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Em cima de você, ele sacrificará os sacerdotes dos lugares altos, que queimam incenso em cima de você. Ossos humanos serão queimados em cima de você. O homem de Deus, 300 anos antes, acertou até o nome do cara. E agora Josias, e agora Josias está cumprindo essa profecia, destruindo o altar do bezerro de ouro, queimando os ossos dos sacerdotes pagãos em cima daquele altar. Josias então, depois de fazer essa reforma, aos 26 anos, é interessante, irmãos, que a Bíblia, ela deixa entender de que Josias acompanhou todo o processo. E isso me fez refletir uma coisa. Em todo o processo de mudança, modificação, de viravolta na sua vida, você não pode delegar para uma outra pessoa fazer. É você mesmo quem tem que levantar da cadeira e fazer. É você mesmo quem tem que dar o primeiro passo. A responsabilidade é nossa dentro de nossa casa. A responsabilidade é nossa com os nossos filhos, esposas, maridos. Precisamos de assumir a responsabilidade que Deus nos deu para poder fazer essas mudanças. Nós não podemos delegar. Ah, pastor. Ah, irmão. O pastor, o irmão está aqui para te ajudar, para caminharmos juntos. Mas a responsabilidade não é do pastor, não é do outro irmão. A responsabilidade é sua. E a Bíblia nos mostra que Josias só voltou para Jerusalém após ter feito toda essa obra. Após ter feito toda essa obra. E Josias então, aos 26 anos, ele volta para Jerusalém e faz uma reforma no templo. Porque ele tinha derrubado os altares, ele tinha tirado o aspecto idólatra de todo o reino, mas ele precisava agora se voltar ao templo, ele precisava voltar para casa e falar assim: olha, eu preciso de reformar a casa de Deus. E ele coloca então Ilquias e Safã à frente desse projeto. E Ilquias um dia, limpando lá e consertando o templo, Ilquias acha um exemplar da lei. Eu pesquisei, alguns estudiosos dizem que esse texto que foi achado deve ser Deuteronômio, por conta das promessas e maldições que Safã recitou a Josias. Deve ser Deuteronômio. E esse livro então, Safã leva esse livro para Josias e lê para Josias todo o livro. Josias então, após ouvir a leitura do livro, ele rasga as suas vestes em arrependimento. Agora eu quero que você imagine um menino que foi discipulado por um homem de Deus, que recebeu em seu coração, através do Espírito, um temor às coisas do Senhor,
Ele agora descobre que muita coisa do que o seu povo estava fazendo até ali estava errado. E eu fiquei imaginando esse homem prostrado, com as vestes rasgadas, e clamando a Deus, se arrependendo. É como se ele dissesse: o que nós fizemos? O que nós fizemos? Nesse ponto, Josias já havia ouvido sobre as histórias de Naum. Como que Naum profetizou contra Nínive, porque Deus havia prometido destruir Nínive. Mas Deus então se revela a Jonas, e Jonas então proclama e clama o povo ao arrependimento, e o povo se arrepende, faz jejum de 40 dias. A Bíblia diz que até os animais fizeram jejum, e o povo se arrepende. E Deus então perdoa Nínive. E esses textos estavam no coração de Josias. Eu creio nisso. Josias de alguma maneira entendia de que se ele conseguisse convencer o povo a se voltar a Deus, talvez o Senhor não os puniria. Talvez a vontade de punir o povo fosse deixada para trás, assim como aconteceu anteriormente. E Josias então, ele manda consultar o Senhor. E a Bíblia diz que uma profetisa chamada Hulda, ela declara que a tragédia viria sim sobre Israel. Mas ela manda dizer a Josias: assim diz o Senhor, eu vi o teu coração, o teu arrependimento, e por isso te digo que os seus olhos não verão a destruição dessa terra. Ele consulta o Senhor, e o Senhor diz: olha, eu vi o seu arrependimento, eu vi as lágrimas nos seus olhos, mas o que eu decidi, está decidido. Eu vou punir o povo, mas por causa do seu comportamento, eu vou te poupar de ver a destruição da sua terra. Como de fato isso acontece, porque Josias morre em 609 a.C. e Babilônia faz a primeira invasão às terras de Judá somente em 605, quase 5 anos depois. Josias não vê a invasão babilônica, ele não vê. Sabe quando você está pregando para alguém, você está falando de Jesus para alguém, e você quase que pega no pescoço da pessoa e fala assim: você está errado, vem para cá. Nós esquecemos de que é o Espírito a quem convence. O Espírito é quem convence. E Josias então, ele clama e chama todo o povo, ele convoca, na verdade, todo o povo, numa tentativa desesperada de convencer o povo a se arrepender. E Josias então, naquele discurso, ele faz uma aliança com Deus. E ele exige, olha o que diz aqui, 2 Crônicas 34, 33, por favor. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel e obrigou, olha ali, e obrigou todos os que estavam em Israel a servir ao Senhor seu Deus. Ele exigiu, fala assim: eu dou uma ordem. Josias fez uma aliança com Deus, mas ele exigiu que o povo também fizesse. Ele exigiu que o povo servisse a Deus. E isso nos traz uma outra lição. Nós não conseguimos, irmãos, converter ninguém. Quem converte é o Espírito Santo de Deus. Nós podemos fazer como Josias, podemos fazer reformas, podemos modificar o nosso ambiente, podemos instruir aqueles a quem nós lideramos, seja os nossos filhos, seja na empresa, seja onde for. Você pode instruir, você pode ensinar, mas o convencimento vem do Espírito. Nós não podemos passar e não conseguimos passar por cima da vontade de Deus. Não tem jeito. É Ele quem faz. É Ele quem convence. A Bíblia nos mostra e nos ensina que é o Espírito Santo que nos convence do pecado e do juízo. Você já tentou pedir alguém para poder parar de pecar? Quem já tentou pedir um ímpio, alguém do mundo, para poder parar de pecar? Quem já pediu?
Eu já. Para com isso, senhor. Faz isso não. Isso vai te matar. A pessoa está lá às vezes fazendo muita coisa errada. Você fala assim, faz isso não. Aí a pessoa sempre tem uma desculpa. Eu não é, fala a verdade. Ela sempre tem uma desculpa. Não, isso aqui é só hoje. Isso aqui, essa mentirinha aqui não tem problema não. Isso não afeta ninguém não. Tem sempre uma desculpa. Por quê? Porque para o ímpio você prega amor, você prega Jesus, você prega a cruz. A Bíblia, quando fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Jesus, em João 8, ele inicia pregando Jesus. É Jesus pregando Jesus. Eu sou a luz do mundo, eu sou aquele que tinha que vir. Jesus está pregando Jesus. E aí quando chega lá pelo verso 39, não sei, está escrito assim: e vendo Jesus que alguns haviam crido nele. E aí Jesus disse: se permaneceres, obedeceres os meus mandamentos, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A ideia aqui é o seguinte, que vendo Jesus que alguns haviam crido nele, Jesus começa a falar de libertação. Jesus falou de libertação depois que o povo se converteu. Antes de se converter, Jesus falava sobre ele, sobre o amor, sobre a redenção, sobre sacrifício, sobre perdão de pecados. E depois daquele momento, se você parar e lembrar do dia da sua conversão, você vai perceber de que algo mudou dentro de você, uma chave mudou dentro de você. E você começou a pensar assim: eu preciso mudar. O que eu estou fazendo da minha vida? Eu preciso mudar. Não é ou não é assim? Quem lembra da sua conversão? Eu lembro. É isso aí. Naquele dia que você converte, você está acessível. E você se coloca em posição de submissão diante da palavra de Deus. E agora sim, a verdade pode vir para te libertar. Não é? E aqui Josias está tentando fazer isso. Ele está tentando fazer isso. Ele está falando: gente, muda a cabeça, muda o coração. Gente, adora o Senhor. Vai vir arrependimento, vai vir julgamento, vai vir punição, vai vir juízo. Gente, muda a cabeça. É como se ele estivesse dizendo isso. E o povo: tá bom, beleza. Mas a história nos mostra que após a morte de Josias, não só os filhos e netos de Josias, como também todo o povo voltou a fazer o que era mal aos olhos de Deus. Isso nos ensina que a gente pode se esforçar o tanto que a gente quiser. E nós precisamos nos esforçar. Mas nós temos que ter a consciência, o entendimento de que quem muda o coração é o Senhor. Quem transforma, quem modifica, a reforma interior, quem faz é o Espírito Santo. Você faz a sua parte, mas é o Espírito Santo é quem te convence. O único erro de Josias foi ter entrado numa batalha que Deus não chamou ele para batalhar. O faraó Neco do Egito, ele sai do Egito para poder guerrear contra os assírios. O Império Assírio nesse tempo já estava bem enfraquecido. Babilônia iria entrar em guerra contra os assírios, derrotá-los alguns anos depois. Mas naquele tempo Neco sai do Egito para guerrear contra os assírios. E ele tem que passar por Judá para poder se encontrar com os assírios. E quando Josias vê aquela movimentação, ele faz uma interpretação errada. E ele se mete naquela guerra. Mesmo o faraó Neco falando para ele não vir. 2 Crônicas 35, 20 e 24. De 20 a 24, isso. Depois de tudo isso, quando Josias já tinha restaurado o templo, o rei Neco do Egito subiu para guerrear
em Carquemes, junto ao rio Eufrates, e Josias saiu para lutar com ele. Então Neco mandou mensageiros a ele, dizendo: o que você tem contra mim, rei de Judá? Não venho contra você dessa vez, mas contra o reino com o qual estou em guerra. E Deus disse que me apressasse pare de se opor a Deus que está comigo. Olha que interessante. Pare de se opor a Deus que está comigo, para que ele não o destrua. Mas Josias não voltou atrás, pelo contrário, se disfarçou. Olha o que Josias fez: se disfarçou para lutar contra ele. Não deu ouvido às palavras que Neco lhe havia falado da parte de Deus, e foi lutar no vale de Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: tirem-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos tiraram do carro de guerra, levaram-no para o segundo carro que ele tinha e o transportaram para Jerusalém. Ele morreu e foi sepultado nos túmulos de seus pais. Todo Judá e Jerusalém prantearam Josias. Josias morre por causa de uma interpretação errada, por causa de um discernimento que ele não tem da situação. E o Senhor é bom, e avisa ele, e usa o próprio Neco. Fala assim: olha, não vem, cara, essa guerra não é com você, fica quieto aí. E ele se disfarça e entra na guerra, porque ele acha que Neco está enganando ele. E ele é ferido e morto. A Bíblia diz, irmãos, que 2 Reis 23, 25, por favor. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. A Bíblia diz que Josias foi um rei exemplar, que nunca houve nem antes nem depois rei como Josias. Josias foi o último rei que verdadeiramente amou a Deus. Seu legado é de fidelidade, obediência e coragem de mudar. A coragem de Josias de mudar, de assumir a responsabilidade sobre todos que estavam ali sob o seu governo. É o legado que Josias deixa para nós. É o ensinamento que ele deixa para nós. Josias foi discipulado e por isso temeu a Deus, buscou ao Senhor, se arrependeu e, acima de tudo, que é o foco dessa mensagem, ele agiu, ele fez. Ele não ficou parado, ele não delegou a responsabilidade dele para outro, mas ele levantou da cadeira e fez com suas próprias mãos. Ele buscou a restauração do seu povo com as suas próprias mãos. O que nós estamos esperando, irmãos, para poder alinhar a nossa casa à vontade do Senhor? Será que nos sentimos como Josias? Nos sentimos acolhidos, acuados? Nos sentimos um zero à esquerda? Nos sentimos rejeitados, abandonados? Será que estamos assim? Ai, tadinho de mim. Josias tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Ele era órfão de pai. A Bíblia não fala sobre a mãe dele, mas ele era órfão de pai. E ele estava numa posição muito importante, de grande responsabilidade. E ele poderia falar assim: olha, isso não é para mim, eu vou passar essa, não é? Eu vou dar essa oportunidade para outro. Mas ao contrário, Josias entendeu que era a responsabilidade dele. Josias entendeu que ele era filho de Davi. A Bíblia diz no primeiro texto que a gente leu: e Josias fez conforme o seu pai Davi havia feito. Sabe, irmãos, Josias não tinha exemplo ao redor dele.
O pai dele não foi um bom exemplo, o avô dele não foi um bom exemplo. Mas Josias buscou exemplo naquele que deu certo. E Josias fez conforme o seu pai Davi havia feito. Esse versículo fez muita diferença para mim quando eu voltei para Jesus. Muita diferença. Porque existe uma tendência natural do coração humano em colocar culpa em tudo e em todos. Mas nós esquecemos que Deus é o nosso Pai. Lembra o que a gente falou aqui no começo? Os reinos, os tronos vêm e vão. Nós cantamos isso aqui hoje. Eu nem combinei com eles isso. Mas nós cantamos aqui hoje. Os reinos vêm e vão. Os tronos vêm e vão. Mas o trono do Senhor permanece para sempre. E se você tem que se espelhar em alguém, se espelhe no Senhor. Ou se espelhe naquele que deu certo. Paulo diz: sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Josias fez isso. Josias imitou Davi e fez conforme o seu pai Davi havia feito. Isso não é desculpa, irmãos, nem para mim, nem para você, para a gente poder delegar essa função para outro. Nós precisamos levantar da cadeira. Precisamos nos esforçar e destronar e quebrar os postes de idolatria que existem em nossas vidas. Precisamos buscar a direção do Senhor. Precisamos perseverar, irmãos. Fazer o que for preciso para mudar o ambiente à nossa volta. Pedir a Deus para sondar o nosso coração e nos mostrar os altares que precisam de ser derrubados. Qual altar que domina a sua vida? Para quem você tem sacrificado, irmãos? Comece uma reforma dentro da sua casa. Ouça a palavra de Deus. Assim como Josias ouviu a profetisa Hulda, e faça uma aliança com o Senhor. Eu não sei, irmãos, mas eu creio que o Espírito Santo está colocando coisas no seu coração. E eu queria que você tivesse coragem. Eu queria te encorajar. Você não precisa de falar para mim, não precisa de falar para o seu irmão, mas eu queria que você falasse com Deus. Fique de pé, irmão. Eu queria chamar o louvor. Eu queria que você falasse com Deus. Falei assim: Senhor, o que governa o meu coração? Me mostra, Senhor, o que governa o meu coração. Eu preciso, Senhor, fazer uma reforma dentro de mim. Eu preciso, Senhor, pegar esse exemplo de Josias e fazer uma reforma dentro de mim. Eu preciso derrubar aquilo, Senhor, que me atrapalha de me chegar a Ti. Talvez, irmãos, é um time de futebol. Eu já tive esse altar na minha vida. Não estou falando que futebol é errado não, tá, irmãos? Não é isso não. O problema é colocar ele como altar, tá certo? Que é algo simples. Mas tem gente que cria altares dentro de si. Altares de avareza, altares de ganância, altares de prostituição, sacrifícios pagãos que você achando que é crente, mas ainda está fazendo. E é necessário fazer uma reforma. Hoje é uma oportunidade de você renovar a sua aliança com o Senhor. É necessário discernir a vontade de Deus. A Bíblia é linda demais porque ela faz questão de deixar registrados os erros, para mostrar que todos nós somos falhos. Assim como Josias interpretou mal e entrou numa guerra no qual ele não foi chamado e acabou perdendo uma vida, nós precisamos discernir os pensamentos de Deus sobre nós, discernir a palavra de Deus. Às vezes, irmãos, ficamos esperando Deus enviar um anjo para nos revelar o caminho, por onde eu devo ir, por onde eu devo passar. Mas saiba, meu querido, a Bíblia já está escrita e ela
é a palavra de Deus. Ela não só contém a palavra de Deus, mas ela é a própria palavra de Deus. Se está escrito na Bíblia, Deus não vai mandar um outro anjo para poder te falar o que já está escrito. Você precisa de conhecer a palavra e ter discernimento dela, buscar o Espírito Santo de Deus, o discernimento da palavra de Deus, para que ela possa guiar a sua vida. Precisamos de crer de que o poder das Escrituras é suficiente. O poder das Escrituras é suficiente. Repita comigo, irmãos: o poder das Escrituras é suficiente. Mais uma vez, o poder das Escrituras é suficiente. O poder das Escrituras é suficiente para mudar a minha e a sua vida e guiar a mim e a você por um caminho de paz diante de Deus. Não force outras pessoas a se aliançarem com Deus. Lembre-se de que tudo tem um tempo. No tempo certo o Senhor vai se revelar. Mas não force. Porque se você forçar, você pode se arrepender. E mais dia ou menos dia, essa pessoa vai acabar voltando, como um cachorro que volta ao vômito. Assim diz a palavra. A pessoa volta às práticas anteriores. Não adianta forçar. Se comprometa com as pessoas ao seu redor. Escolha sempre o discipulado. Guie aqueles que estão sob a sua responsabilidade dentro de um discipulado saudável, sem pressão, sem aperto, entendendo de que aqueles que estão à sua volta são ímpios. Não são todos que são irmãos. Não são todos que já estão convertidos. Mas tenha sempre isso em mente. Faça como Ilquias fez com Josias. Ensine e deixe-se ensinar. Nossa vida, irmãos, é um sacrifício. Você entende isso? Você entende que a sua vida é um sacrifício diário a Deus? Você entende que precisa de se renunciar todos os dias? A sua vida é um altar. Eu quero terminar deixando uma pergunta para vocês, para a nossa reflexão. A nossa vida é um altar. Mas eu quero te perguntar: para quem você quer oferecer sacrifícios? Eu queria terminar com essa pergunta. Para quem você quer oferecer sacrifícios? Eu pedi os meninos para tocar aqui uma canção, e eu queria que você refletisse sobre isso e pedisse ao Senhor aquilo que o Espírito Santo te lembrou aí. Eu sei disso porque Ele falou comigo lá em casa que ia fazer isso, que ia mostrar para pessoas aqui o que precisa de ser mudado, o que precisa de ser destronado, o que precisa de ser derrubado. Reflita sobre isso, meu irmão, e peça ao Senhor e rejeite. Se você encontrar um poste ídolo dentro do seu coração, rejeite ele agora, em nome de Jesus. O inferno não prevaleceu. Aleluia. Nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper.
podemos passar por dificuldades, mas nós cremos que tudo isso é passageiro. E somente o trono do Senhor permanecerá inabalável. O trono do Senhor permanecerá inabalável. Nós precisamos de crer, irmãos, que o trono do Senhor permanecerá inabalável. Ele não muda, nunca mudou. Ele é o mesmo ontem e o mesmo hoje. Os reinos vêm e vão. De cara ao Senhor. Queremos, Pai, declarar a nossa casa limpa. Declarar, Senhor, ao nosso redor, o nosso governo, Senhor, limpo. Em nome de Jesus Cristo. Queremos, Senhor, declarar uma Viçosa justa. Queremos declarar, Senhor, um Brasil justo. Em nome de Jesus, Pai Santo. Queremos, Senhor, que essa reforma que Josias fez, Pai, possa ser um exemplo para as nossas vidas. Que possamos, Senhor, ter coragem, Senhor, de avançar no Senhor, entendendo, Pai querido, a Tua palavra, entendendo, Senhor, o Teu mover, Pai Santo, em nome de Jesus, Pai querido, sem desculpas, Senhor, sem desculpas, porque sabemos, Pai, que o Senhor é o nosso exemplo. O Senhor, Pai, nos deixou, Senhor, a Tua palavra, para que a gente possa, Senhor, seguir, Pai, caminhando firme, em nome de Jesus Cristo, Pai Santo. E crendo, Senhor, que quando a gente vacilar, Senhor, se a gente vacilar, nós temos um advogado diante do Pai, que possa, Senhor, interceder por nós, Jesus Cristo, o justo. Nós cremos, Senhor, nós temos no poder que há, Senhor, no Teu sangue, Jesus. Obrigado, Pai querido. Nos encha, Senhor, do Teu temor. Assim, Pai, como o Senhor fez com Josias. Que esse temor, Senhor, possa aflorar, Senhor, em tudo aquilo em que tocarmos. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor, Pai, seja glorificado com tudo, Pai querido, que a gente fizer. Em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos, Senhor, a minha casa é do Senhor. Nós declaramos, Senhor, que a minha igreja é do Senhor. Nós declaramos, Senhor, que a minha cidade é do Senhor. Nós declaramos, Senhor, que o meu país é do Senhor. Em nome de Jesus, Pai querido, eu te declaro, Senhor, honra, glória para todos sempre. Amém.